Buenos dias, mis hermanos. Bom dia, amigo rubro-negro. Bom dia, hermana, minha amiga rubro-negra. Excelente dia para todos vocês. Hoje, neste espanholês aqui maravilhoso de Felipe Fontoura, para a gente falar um pouco da Libertadores da América. Começou, tá valendo. A partir de agora, a Libertadores está on fire. Estamos aí já com os grupos definidos. Estamos com os nossos confrontos definidos. Já temos aí previsões de datas. Fizemos, ontem estivemos acompanhando o sorteio, já fizemos a artezinha para você lá no nosso Instagram, vai lá, segue, @canal do Felipe Fontoura, lá você tem tudo em primeira mão, assim que acabou o sorteio já tinha arte lá, se você está acompanhando, você já estava ligado. Aqui a gente está fazendo um trabalho espetacular e hoje vamos trazer para você mastigado quem é quem, quais são os nossos adversários, quais são os problemas dos nossos adversários, que problemas enfrentaremos, quais não enfrentaremos, tudo isso a gente vai trazer aqui neste vídeo dessa manhã do nosso Fontoura News especial, edição Libertadores da América, beleza? Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, ativa o sininho, né? É fundamental você se inscrever e ativar o sininho, dá o like no vídeo, mesmo você achando que não vai gostar, dá o like, é pelo nosso trabalho, já ajuda bastante, e compartilha para mais pessoas, aí é se você gostar. Gostou do vídeo? Manda para mais pessoas, ok? Tamo junto? Então vamos embora. Vamos começar falando dessa Libertadores de 2023, que de acordo com a ESPN, né, a ESPN diz que o Verdão, o Palmeiras, está defendendo o título da Libertadores. Eles postaram essa arte, então eu quero começar o programa dizendo que eu estou defendendo o título de maior youtuber do Flamengo. Estou defendendo esse título, dane-se que os outros são maiores que eu. Ora, se o Palmeiras não é o campeão da Libertadores e pode defender o título, eu também estou defendendo o título de maior youtuber do Flamengo. Dane-se paparazzo rubro-negro, flazoeiro, eles não são ninguém, porque eu criei que eu sou maior que eles e pronto, acabou, velho. Tudo pode ser. É só você sonhar, como diria Xuxa, em lua de cristal, tá bom, velho? Tudo que você quiser, você pode ter. Pra ESPN é assim, velho. Vamos lá, vamos começar falando que essa Libertadores tem uma premiação muito maneira, velho. A premiação dessa Libertadores América pode chegar a 28 milhões de dólares. Como eu sou burro, eu fiz a conversão aqui, obviamente no lugar de pessoas inteligentes, que é o Google. O Google me ajudou aqui bastante, tá? Então 28 milhões de dólares hoje seria convertido em 144.544.000 reais. O Google já me ajudou aí. Podemos chegar então a uma premiação de 144 milhões de reais. É muito dinheiro. Pensando num planejamento espetacular de 1 bilhão por ano, espetacular, de 1 bi por ano, você está falando de 15% do orçamento todo vindo de uma premiação, tá? E obviamente, se você não chegar a ser campeão, você tiraria aí uma boa parte, porque o grande vencedor, o campeão mesmo, lá na final, como você está vendo, ganha 18 milhões de dólares. Então vamos lá, fase a fase de grupos. Só por estar na Libertadores, tá? Só por ter chegado à Libertadores, todos os times ganham 3 milhões de dólares. E, obviamente, cada vitória dá mais 300 mil dólares. Cada vitória dá mais 300 mil dólares. Então se o time faz igual o Palmeiras fez na temporada passada e venceu 6 jogos, ele ganha mais 1,8 milhão aí só nessa primeira fase. O Flamengo venceu 5 jogos na Libertadores passada no comando do Paulo Souza, né? Venceu 5 jogos e empatou 1, terminou invicto. Também ganhou uma boa grana, porque a Libertadores premia as vitórias na fase de grupos. Nas oitavas de final, chegou a oitava de final, você ganha 1,25 milhão, né, que dá 6,6 milhões de reais. Foi para as quartas de final, você ganha mais 1,7. Foi para a semifinal 2,3 e aí chegou na final, você já ganha, né, também automaticamente 7 milhões de dólares. Caso você vença a final, você ganha 18. Então, se você perder, você fica com 7 lá, que você já ganhou. Caso você vença, você pula para 18 milhões de dólares. É uma baita premiação da Libertadores da América. Agora, para chegar lá, a gente primeiro tem que passar da fase de grupos e o sorteio ontem apresentou para a gente 3 times. Ontem o sorteio trouxe para a gente nossos adversários, que serão o Aucas do Equador, o Ñublense do Chile, Ñublense, isso mesmo, tem um tio em cima do N, Ñublense do Chile e o Racing. O Racing que a gente já conhece de trás para frente e de frente para trás. Como a ordem da Libertadores ficou assim, as datas, né? As datas da Libertadores estão assim, da primeira fase, da fase de grupos, elas têm. Isso aqui, eu tenho que acompanhar, né, Felipe? É bom você fazer o trabalho bonitinho com a produção.
A primeira rodada vai ser disputada em 5 de abril, né? Na semana de 5 de abril, a gente sempre bota, porque pode variar de terça para quarta. Então aqui a gente está colocando as possíveis semanas, tá? E aí você saiba que não tá cravadão o dia, a hora ainda, beleza? Primeiro jogo, então, logo semana que vem, entre uma final e outra de Carioca, enfrentamos o Alcas lá em Quito, na altitude. Isso, na altitude que a gente jogou contra o Del Valle, etc. Temos esse problema aí contra o Alcas, já no meio de 2 decisões de Carioca. Depois temos o Ñublense na semana de 19 de abril. Na semana de 3 de maio, o Racing, na Argentina, o Ñublense primeiro aqui no Maracanã. Depois, na semana de 24 de maio, a gente pega o Ñublense lá no Chile, a 400 quilômetros de Santiago. Não é na capital, não é uma viagem tão simples, né? Porque isso aqui é Santiago, e de Santiago tem que ir para a cidade, 400 km de distância. Depois a gente volta para o Maracanã, joga aqui em 7 de junho, na semana, contra o Racing e fecha contra o Alcas, também aqui no Maraca. A gente vai ter aí nos jogos de ida, a gente tem 2 jogos fora e nos jogos de volta 2 dentro de casa, ok? Por isso, por esta ordem, a gente vai começar apresentando os clubes para você aqui desde o Alcas. Vamos começar com o primeiro time que a gente vai enfrentar. Faz sentido? Então a gente vai trazer para você aqui conheça, fique por dentro do Alcas. Fique por dentro do Alcas, esse time do Equador que está chegando aí na Liberta. Você que tá vendo aí, este aí é César Farias, treinador de seleção, hein? César Farias é treinador de seleção, mas eu vou chegar lá. Já foi, né? Hoje ele treina o Alcas, Felipe. Estreante na Libertadores, o Alcas de Quito foi o campeão equatoriano pela primeira vez em 2022. Primeiro título da história do Alcas foi esse ano que passou e que botou o Alcas na Libertadores da América. E eles venceram o Barcelona de Guayaquil. Onde a gente esteve na final da Libertadores passada. Estivemos lá no estádio do Barcelona de Guayaquil, um estádio bem interessante, bem legalzinho, lá na cidade de Guayaquil, né? Tivemos lá para assistir a grande decisão da final da Libertadores de 2022. O treinador venezuelano César Farias já dirigiu a Venezuela e já treinou também a Bolívia, beleza? O time fez uma grande campanha e sustentou a invencibilidade de 22 jogos de abril a novembro de 22. Todas essas informações, óbvio, eu tenho que dar o crédito aqui, né? Não posso ser injusto. Essas informações, essa belíssima pesquisa foi feita pelo Globoesporte.com, tá? Globoesporte.com, que faz um trabalho espetacular. O dia que Arthur Mullenberg, meu amigo, tiver cansado e precisarem de alguém para fazer vídeos lá, velho, quiserem chamar o Felipe Fontoura, me chama lá. Me chama que eu vou. Me chama. O dia que o Arthur tiver de férias e quiserem que o Felipe Fontoura participe lá dos programas, me chama que eu vou. Mas o Arthur é foda. Arthur Mullenberg acompanho desde a época do Urublog. Então é isso. Créditos dados ao belíssimo trabalho da equipe do Globo Esporte. Vamos lá. Então eles ficaram invictos por 22 jogos de abril a novembro em 2022. O trabalho do professor César Farias é muito bom. O Alcas, né, que tem um jogador, ele foi desmanchado, mas tem um jogador que chegou, um jogador que foi apresentado, que a gente já conhece, que é o venezuelano Otero. O Otero foi apresentado nesse último sábado e vai jogar Libertadores da América. Ele fez sucesso no Atlético Mineiro, já vestiu a camisa do Corinthians, do Fortaleza. O Otero, a gente já teve aí alguma convivência, bate bem na bola, chuta bem, jogador perigoso, tem que estar sempre atento a ele. Além do Otero, né, o time tem o reforço de Jefferson Monteiro, atacante, Michael Rangel, atacante, Eric Castillo, volante, o Michael Carcelen, volante, Christian Alemão, o meia, o Jordan Rezabala, o meia, John Rezabala é bom, moleque, nome de matador, filho. Isso é nome de matador de Velho Oeste. O João Jairo Cifuente, o atacante. Então são esses os jogadores que reforçaram aí a equipe para essa temporada de 2023, além, óbvio, do time que eles já tinham. E o melhor jogador dos caras, o craque, é o Michael Rangel, né, de 32 anos. O meia Johnny Quinones e o goleiro Galindes, da seleção equatoriana, também são grandes figuras desse time. O técnico, a gente já falou bastante aí, que é o César Farias. E o estádio deles, do atual campeão equatoriano, é o Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito. Repito, Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito. Tem capacidade de 19 mil pessoas. Esse é o Alcas, né? Então teremos aí um adversário bem chato. Produção, pode trazer para mim aqui? Agora, pode puxar aqui pro pai?
né? Esse é o adversário que a gente estreia entre finais de Carioca. Finais de Carioca contra um adversário que tem sido muito chato, que é o Fluminense. E o professor Vitor Pereira, a gente ontem falava aqui no nosso pré-sorteio da Libertadores que ele precisava de sorte. A sorte não está batendo na porta do professor Vitor Pereira. Essa é a verdade. Ele pegou um dos piores cenários possíveis. A gente cantava pedra aqui. Jogar no Equador, na altitude, no meio da semana seria um problema. E vai ser um problema. A gente joga sábado, dia 1º, e domingo, dia 9. Entre sábado, dia 1º e domingo, dia 9, o professor Vitor Pereira tem uma viagem mega desgastante para a altitude, para decidir o início da Libertadores da América. Tem 3 jogos muito importantes na sequência, e onde ele provavelmente vai ter que jogar força máxima nos 3. Ele não pode se dar o luxo de botar, por exemplo, no meio da semana contra o Alcas, que teoricamente é um time mais novato da Libertadores, teoricamente seria um adversário mais frágil. Ele não pode se dar o luxo de meter time misto ali, etc. Tá enrolado o professor Vitor Pereira. Tem 3 jogos muito complicados em sequência e a gente espera que ele consiga dar conta do resultado, porque ele sabe que a vida dele depende dessa primeira semana aí. Tem que estrear bem na Libertadores e tem que ser campeão carioca. Enrolou pro professor Vitor Pereira, mas é a vida dos grandes trabalhos. Agora vamos conhecer o Ñublense. É hora de conhecer o nosso rival chileno, o Ñublense. Vamos começar aqui contando um pouco da história do time de Chillán. Chillán, né? Uma província localizada na região vulcânica de Ñuble, em Ñuble, né? E que fica a 400 quilômetros de Santiago, como eu já falei para vocês aqui. O Ñublense também chega à sua primeira Libertadores. Quando você lê região vulcânica, leia-se lugares perigosos. É isso aí, lugares perigosos, onde tem um vulcãozinho ali de leve, pronto para explodir a qualquer momento. Não, brincadeiras à parte, a gente foi para a final da Libertadores e a gente ficou com cagaço, porque uma semana antes o vulcão estava ativo lá, bicho. Então, eu não gosto muito dessas viagens para regiões vulcânicas. E 400 km de Santiago também, ou seja, não é uma viagem tranquila também. Você tem que chegar a Santiago, que já é um voo longo de Santiago, você ainda tem que fazer mais uma viagem para outra cidade de 400 quilômetros de distância. Por isso que é muito mais fácil a Champions League, né, velho? 400 quilômetros na Europa, você cruza o mundo, velho. Você vai de ponta a ponta. Pô, aqui é muito mais complicado, porque você vai de uma cidade para outra, lá você muda países. O Chile é muito grande, né? O Chile é de uma ponta a outra do continente. A estreia na maior competição de clubes do continente foi conquistada com o vice-campeonato chileno em 2022, algo que garantiu ao clube sua melhor colocação na história da liga local. A exemplo do Alcas, né, o time do técnico Jaime Garcia, ídolo local, sofreu um desmanche e está bastante modificada. Eles perderam os atacantes Alexander Aravena e Nicolás Guerras, além do meia atacante Matias Moya e o volante Federico Mateus, os últimos 2 argentinos. O presidente do clube também é argentino e trata-se de Sérgio Gioino, ex-Palmeiras, tá? Como você está vendo aí na foto, esse que você vê na foto é o Jaime Garcia, que era um técnico que já é ídolo do Ñublense, já é conhecido lá, e o Ñublense também é um time que está estreando na Libertadores da América. Quem é o craque do Ñublense? Quem é a fera, a estrela da companhia? Quem é o cara? É ele, o Patrício Ruivo, Patrício Rubio, o centroavante, é a estrela da companhia, como a gente colocou aí. O lateral direito, Bernardo Cerezo, o goleiro Nicola Pérez, o volante Lorenzo Reyes, também são outros nomes importantes do desmanchado elenco do Ñublense. O Ñublense, então, é um time que chega na Libertadores aí, com a vice-colocação do campeonato chileno e foi todo desmontado depois do campeonato. No campeonato chileno atual, por exemplo, o Ñublense está na 13ª colocação com 8 pontos de 8 jogos. Perdeu 4, venceu 2 e empatou 2. Ele disputou a Copa Sul-Americana no ano passado e também em 2006, mas nunca passou da primeira fase. Então, daqui a pouco eu vou fazer minha análise. Deixa eu só fechar aqui mostrando o estádio deles, um estádio bem bonitinho. O estádio do Ñublense é um estádio bem interessante. O estádio se chama Nelson Oyarzún Arenas, tá? O estádio municipal Nelson Oyarzún Arenas, que tem capacidade para 12 mil pessoas, como você está vendo aí na foto. Esse estádio é bem bonitinho, bem ajeitadinho na cidade de Chillán lá, que a gente já tinha falado, né? O técnico, também já falamos, Jaime Garcia, 45 anos, está no clube desde 2019,
Então tem 4 anos de trabalho, já entende o time, já conhece o clube e é ídolo após comandar o acesso em 2020 e a campanha do vice-campeonato do ano passado. O técnico lá tem moral. O craque, como a gente falou também, Patrício Rubio, 33 anos, atacante, tem 3 gols marcados até agora nos 8 jogos que ele fez no campeonato chileno. Foram 8 jogos, ele tem 3 gols. Corta pro pai. Corta pro pai aqui, que agora vamos falar. O Ñublense, também mais um time estreando na Libertadores. O Flamengo pega 2 estreantes na Libertadores, 2 times sem história na Liberta, 2 times com trabalhos longevos dos treinadores, né? 2 times que deram tempo para os seus treinadores, 2 times que se conhecem, 2 times que ano passado fizeram boas temporadas, né? Porém, 2 times desmanchados, 2 times que estão se reorganizando. Como a gente falou do Alcas, contratou gente pra caramba, o Ñublense perdeu mais jogador do que reforçou, etc. O Ñublense está mais enrolado, tanto é que o Ñublense salta do 2º lugar que ele fez ano passado no campeonato chileno, hoje para a 13ª colocação. Deixa eu só confirmar aqui, para não falar bobagem, 13ª colocação no atual campeonato chileno. Um disparate absurdo, o Ñublense entra bem enrolado nessa Libertadores da América, porque tem aí rivais, para mim, mais preparados do que ele, além do que o Alcas tem a vantagem da altitude em seu favor também. Bom, falamos de Alcas e Ñublense e falamos assim, parece que a vida do Flamengo tá tranquila, né? Parece que dessa vez tivemos um pouquinho de sorte no sorteio, mas eis que vem o Racing. É isso aí, bota na tela porque vamos enfrentar o Racing, time argentino de Mauro César Pereira, do nosso amigo Vasco Gorrocha, que está sempre aqui com a gente no canal, nosso parceiro que é jornalista lá na Argentina. O Racing, time muito difícil e time que complica o Flamengo na Libertadores da América. Timezinho que complicou e tirou a gente na última Liberta. É um confronto de vingança. Vamos pegar o Racing e temos que devolver neles lá aquela eliminação. Vamos deixar o Racing de fora sequer das oitavas de final, onde eles tiraram a gente nas oitavas de final. Mas vamos lá contar um pouquinho da história. Este que está na tela é o baita volante Fernando Gago, que hoje é treinador do time do Racing. O Gago que jogou no Boca, etc. Mas não vai adiantar não, porque tá lá na frente, né? O Racing atualmente é o 4º colocado do campeonato argentino com 14 pontos. Ele tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 8 jogos. O clube já conquistou a Liga Local por 18 vezes e conquistou a Libertadores da América em 1967. A última vez que o Racing venceu, então, a Liberta já tem aí mais de 60, já tem quase 60 anos aí, já tem bastante tempo, tem 55 anos, 55 ou 56, se minha matemática não me permite ser tão burro. Diante do Nacional do Uruguai, foi a última vez que eles venceram lá atrás. O Flamengo vai enfrentar um velho conhecido, o atacante Paulo Guerreiro, que defendeu o clube entre 2015 e 2017. Para alguns, a grande decepção do século. O nosso querido Urubu José Opítio, toda vez que ele ouve falar o nome do Paulo Guerreiro, ele treme de ponta a ponta pela decepção que foi o Paulo Guerreiro aqui no Flamengo. Certo, Urubu José? Certíssimo, moleque. Certíssimo. Maior decepção, uma das, né, da minha vida foi o Paulo Guerreiro no Flamengo. Triste, porque ele veio com uma promessa absurda, o maior jogador da história do Peru, velho. A maior contratação que o futebol peruano deu pro futebol brasileiro. Veio pro Corinthians, campeão mundial. Chegou aqui no Flamengo, realmente, absolutamente não fez nada. Quem também reencontra o Flamengo, reencontros tensos, tá? É Fertoli. O Fertoli, atacante que balançou as redes rubro-negras lá em 2020, no jogo que eu tava falando que a gente foi eliminado, né? E também em 2022 ele estava no Tajeres e também balançou as redes do Flamengo. Então Fertoli, Paulo Guerreiro, são alguns nomes pra gente já ir se antenando aí, né? Pra gente já ir ficando ligado. O retrospecto do confronto é equilibrado. Os encontros entre Racing e Flamengo são equilibrados. Foram 15 jogos, 5 vitórias para cada lado e 5 empates. Exatamente isso. 15 confrontos, 5 derrotas, 5 vitórias, 5 empates. Mega equilibrado. Porém, as equipes se enfrentaram oficialmente apenas 4 vezes. 2 delas em 1992, na Supercopa da Libertadores, naquela época na Supercopa, que chamava, com um empate por 3-3 no Rio e vitória dos argentinos por 1-0 lá em Buenos Aires. E os outros 2 duelos foram aqueles da Libertadores de 2020, comandados pelo Rogério Ceni. O Flamengo empatou as 2 partidas. Então a gente não venceu eles
oficialmente. Depois a gente foi eliminado nos pênaltis, com o Gabigol marcando no primeiro jogo, o Arão fez no segundo jogo, tá? E aí o Arão perde o pênalti. Ele faz o gol que leva o Flamengo. Lá no final do jogo, o Arão faz aquele gol de cabeça que deixa a gente vivo. O Flamengo vai, vamos embora, vamos agora, e aí perde o pênalti, né? Vocês sabem disso. Então, em confrontos oficiais, foram 4 jogos, com 3 empates e 1 vitória do Racing. Jogo bem complicado pro Flamengo. Para fechar, acho que todo mundo já conhece, mas o estádio do Racing, né, é hoje o terceiro maior estádio do país, com capacidade para 51.389 pessoas, que é o Cilindro, El Cilindro. O nome oficial é Presidente Perón. Presidente Perón é o nome oficial, ele fica na região de Avellaneda, mas é conhecido por todo mundo como El Cilindro. Beleza? O técnico, falamos aqui, jogou pelo Real Madrid, jogou pelo Boca Juniors, jogou pela seleção, tem 36 anos, é o treinador do Racing e é o técnico desde 2021. Também trabalho longínquo aí. Ele está há quase 2 anos à frente do time de Avellaneda. Quem é o craque? É o jogador que o Botafogo deseja. Meus amigos, Matias Rojas. Também o Vasco já sondou. Um jogador mega desejado pelo cenário brasileiro. O Matias Rojas tem 27 anos de idade, como eu falei, está em negociação com o Botafogo. Tem 21 gols em 116 jogos pelo Racing. É meia, né? 4 meses deles... 4 desses gols, né, em 8 jogos nessa temporada. O meio de campo também já atuou 13 vezes pela seleção argentina. Um baita jogador, o Matias Rojas, e mais uma daquelas possíveis surpresinhas do Racing contra a gente. Volta pro pai. Isso aí, meu amigo. Isso aí, direção, você tá sabendo tudo. O Racing, como a gente botou aqui, confrontos muito, muito difíceis contra o Racing. Oficialmente foram 4 jogos, 3 empates e 1 vitória deles. Na história inteira de Flamengo e Racing, 15 jogos, 5 empates, 5 vitórias, 5 derrotas. Tá tudo muito colado. O Racing é um adversário muito ruim. E uma coisa me chama muita atenção, meu querido Urubu José. Uma coisa me chama muita atenção. Dos 4 times, apenas um deles tem um trabalho de 2 meses e meio do treinador. O resto todo com trabalhos longínquos. Sabe qual é o time, Pitcho? Que só tem um campeão da Libertadores. Então, talvez o certo seja esse. Exato. Ficar trocando de treinador toda hora, certo? Certíssimo. Achamos a fórmula. Achamos a fórmula. Se o atual campeão é o que muda de técnico toda hora e os trabalhos longevos não ganham, faz sentido. Corretíssimo. Já, dá tanto certo que a gente já vai até trocar de novo. Só pra garantir. Só por desencargo. Já troca logo, velho. É isso aí. Já troca. Dá tempo de trocar mais 2 ainda, Pitch, na temporada. Dá, tá cedo, irmão. Tá cedo, estamos em março. Se trocar agora... Pô, tocou em abril, início de abril. Trocou, pá. Dá pra fazer uns 3 meses de Sampaoli. 3 meses. Depois 3 de Cuca e é campeão de tudo, velho. Pô, o desenho tá pronto, irmão. Como é fácil ser gestor de futebol, velho? O conceito de estratégia... Como é fácil ser gestor de futebol? É só ver, velho. Sampaoli ficou uns poucos meses no Santos, o Cuca veio logo depois, foi finalista da Libertadores no Maracanã. E não ganhou por pouco, perdeu no final, no último minuto, o Pará não consegue subir e o Palmeiras faz o gol de cabeça. E ainda falam, Felipe, que é difícil montar um projeto esportivo. Porra, olha que projeto esportivo fácil. E depois, o Sampaoli vai pro Atlético Mineiro, poucos meses de trabalho, sai e o Cuca vem de novo. Vai lá e é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. É querer brigar com os fatos. Cara, os fatos estão aí e provam. É simples, tá? Fazer futebol é a coisa mais simples do mundo. Não tem mistério. Até tentaram boicotar a gente aqui, porque eu tô dando o planejamento preciso. A câmera até apagou, Tentaram cortar a gente. Tentaram cortar. Se você soubesse o que acontece... Tentaram silenciar. Siga o canal do Felipe Fontoura, porque tentaram me silenciar, velho. Se inscreve aí, indica pra mais pessoas. Gostaram do trabalho? Repito. Muitos dos créditos aí, tirando as opiniões, ao Globoesporte.com, belíssimo trabalho sempre do Globo Esporte, um dos lugares mais sérios para se ver futebol, para se apurar futebol. Então aqui dando todo o valor para quem fez esse belíssimo trabalho. A gente obviamente foi um pouquinho a fundo dentro das informações deles e com as nossas opiniões, mas tá aí, tá apresentado para vocês a Libertadores da América 2023, onde o Palmeiras está defendendo o título. De acordo com a ESPN, o Palmeiras está defendendo o título de campeão, sendo que ele não é o campeão. Tá bom. Tamo lá, chegamos. O campeão é o Flamengo.
Quem tem que temer é o adversário, quem tem que se cagar todo é o Racing, quem tem que se cagar todo é o Ñublense, quem tem que se cagar todo é o Alcas. São eles que tem que sentar e fazer plano de como tentar parar a máquina rubro-negra que venceu a Libertadores do ano passado, invicto, meus amigos. No comando de Paulo Souza, com 5 vitórias e 1 empate na fase de grupos, e depois no comando de professor Dorival Júnior, atropelando todo mundo na fase final da Liberta. Meus amigos, quem tem que se tremer são eles, quem tem que fazer planos são eles. Nós temos que manter a autoridade deste continente, porque nós somos os campeões. Gostou do vídeo? Manda para mais pessoa, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente. E hasta lá próxima, bebês, porque nós fomos. Tchau.